Salve, salve rapaziada, eu sou o Enzo e está começando mais um vídeo do canal. O objetivo de vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um vídeo especial sobre o futebol feminino, mais especificamente falando sobre a final do Campeonato Brasileiro Feminino, que já teve o primeiro jogo entre Corinthians e Palmeiras, que o time do Corinthians acabou ganhando, e que terá o jogo de volta também, obviamente, entre Corinthians e Palmeiras, que agora teve essa parada por conta de alguns amistosos, de alguns jogos das seleções, mas que após esses jogos terá o jogo de volta que vai definir quem será a equipe campeã do futebol feminino. Do Campeonato Brasileiro Feminino, melhor dizendo aqui. Corinthians ou time do Palmeiras, então eu vou trazer para vocês alguns destaques, tanto do time do Corinthians, tanto do time do Palmeiras, nessa campanha do Campeonato Brasileiro Feminino também, demorou? Também já vou avisando, caso for novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha também para você no canal, e não esquece do like também, demorou? Então, bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Bom, para começar falando aqui sobre os destaques, eu vou falar primeiramente sobre alguns destaques do time do Palmeiras, depois eu falo do time do Corinthians. Para começar falando sobre o time do Palmeiras, acho que eu vou começar ali pelo meio campo, que é a jogadora que dita o ritmo do time do Palmeiras, que é a Júlia Bianchi. Sabe aquela pessoa não, né? Aquele jogador ou aquela jogadora que é quem faz o time jogar, ela quem vai tocando a música e o time vai jogando? Então, é praticamente ela. Ela é uma das principais meio-campistas do futebol brasileiro, uma das principais jogadoras do time do Palmeiras nessa campanha que o time do Palmeiras está fazendo. Ela é uma meio-campista muito habilidosa, encanta todo mundo com passe, com lançamento e todas essas coisas. E como eu disse, ela é aquela jogadora que vai tocando a música e aí o time vai jogando. Vai jogando e ela só aqui, ó, só no carteadinho, só jogando muito bem. Eu assisti o jogo aí, o primeiro jogo, assisti o segundo tempo, porque eu tinha acabado de voltar do trabalho. Assisti o segundo tempo, então já foi uma parte um pouquinho mais não tranquila, porque né, é uma final de campeonato, então nunca é tranquilo, mas já estava com um ritmo mais baixo, então foi mais ou menos assim essa segunda parte do jogo. E para falar agora sobre a capitã dessa equipe do Palmeiras, que é a zagueira argentina Agustina. Sempre está acostumado a falar Augusto, mas é a zagueira Agustina. Ela que é a capitã desse time do Palmeiras, que encanta todo mundo com a sua vontade, com a sua, como que eu posso dizer, com a sua competitividade. Por isso que ela tem a braçadeira de capitã do time do Palmeiras. Bom, e ela que é a xerife da zaga lá do time do Palmeiras. Ela é aquela jogadora que sai jogando de terno, sabe? Recebe a bola, ao invés de dar um chutão, faz que vai dar um chutão, pum, dá um corte e sai jogando. Ela tem uma tranquilidade muito grande, tem uma qualidade de jogo muito boa, coisa que no futebol é muito exigido hoje em dia. Não só dos goleiros é exigida essa capacidade de querer sair com a bola, mas também principalmente dos zagueiros e também das zagueiras, que tem que ter uma tranquilidade muito boa, porque a construção da jogada começa desde lá de trás e vai se construindo até chegar no gol. Então tem que passar pelo goleiro, pela goleira, pela zagueira, pela lateral, pelo meio campo, atacante, por aí vai até chegar no gol. Então essas jogadoras têm que ter uma tranquilidade, uma qualidade de jogo muito boa. E isso vem sendo exigido, né, melhor dizendo, vem sendo exigido bastante nesses últimos tempos, principalmente do setor defensivo, como eu disse, das goleiras ou dos goleiros, e também das zagueiras ou dos zagueiros. Bom, e agora o último destaque aqui que eu quero dar sobre o time do Palmeiras, das jogadoras lá do time do Palmeiras, é uma jogadora que já se despediu do time do Palmeiras, mas que foi muito importante para essa trajetória do time do Palmeiras até chegar à final desse Campeonato Brasileiro, que está jogando agora contra o Corinthians. E eu estou falando da atacante a Bia Zanerato. Porque, para quem não sabe, ela fez parte de praticamente toda essa campanha do Campeonato Brasileiro, só que ela saiu antes das semifinais, então acabou não disputando a semifinal contra o time do Internacional e também nem a final. Ela que, para quem não sabe, ela era uma das, como que eu posso dizer, era a líder de estatísticas do time do Palmeiras, tanto em gols quanto em assistências. Quando ela saiu, ela tinha os seguintes números, ela tinha um total de 13 gols marcados e 8 assistências. Então, assim, além de ser uma grande jogadora e muito importante para a equipe, era líder de assistências e também líder em questão de gols, ou seja, ela era a artilheira e também a líder de assistências da equipe. Então não era só importante na fase, não era só importante tanto em fazer gols ou só em dar assistência. Ela era importante nos dois quesitos, tanto nas assistências para dar os passes, tanto para fazer os gols do time do Palmeiras. Vamos falar agora aqui sobre alguns destaques desse time do Corinthians. E a primeira jogadora que eu quero destacar aqui sobre o time do Corinthians é a jogadora a Jennifer. Porque, para quem não sabe, ela só tem 19 anos e já tem excelentes números pelo time do Corinthians. Vou até olhar aqui, ó. Ela tem 19 anos, como eu já disse, tem 16 jogos pelo time do Corinthians e um total de 11 gols marcados. Ou seja, ela já é uma promessa, mas que já é uma realidade. Pode até se comparar um pouquinho com ele, não em relação a números, não em relação ao que joga, mas em relação de representatividade.
é uma promessa ainda, vou comparar aqui com, por exemplo, com Erling Haaland ou com o Mbappé. São jogadores muito jovens, mas que já estão se despontando e sendo um dos principais jogadores das suas equipes. E ela vem se tornando um pouquinho do Mbappé, um pouquinho do Haaland. Estou só fazendo uma comparação, não estou dizendo que ela joga mais ou ele joga mais. Não, só estou fazendo uma comparação aqui em questão de números, em questão de representatividade. Porque muitos jovens, tanto ela quanto eles, já representam muito da equipe e ela já vem sendo uma das principais jogadoras. Então é muito bom ficar de olho na Jennifer, porque em apenas 16 jogos, com apenas 19 anos, já tem um total de 11 gols marcados. Então é uma jogadora para já ficar de olho, porque pode ser um futuro, pode ser não, né? Já é uma das, já pode, deixa eu reformular aqui o que eu ia falar. Pode ser o futuro do time do Corinthians, o que muito provavelmente vai ser. Então é uma jogadora para já ficar no clube e também ir construindo a sua história. E emendando isso aqui de história, vou pegar uma jogadora que tem uma história muito grande, tanto no Corinthians, tanto em questão do futebol feminino. Que eu tô falando da nossa lateral esquerda, a Thamires, que é titular tanto do Corinthians, tanto da seleção brasileira. Porque quando se fala em questão de representatividade no time do Corinthians, é impossível não falar da Thamires. Porque ela é muito importante nas duas ações do jogo, na ação defensiva e na ação ofensiva. Ela é muito importante porque volta para marcar muito bem, é uma boa marcadora. E também é muito importante na área de criação do time do Corinthians. Então toda vez que a gente vê um ataque pelo time do Corinthians, pode ter certeza que a Thamires está participando daquela jogada. Porque ela consegue trabalhar muito bem. Tem uma jogada do time do Corinthians, acho que de 2019, acho que contra a Ferroviária, eu acho. Uma jogada que o time do Corinthians sai trabalhando, aí vira uma bola para a Thamires dá um lançamento pro outro lado, aí eu não lembro quem é que chuta, não lembro se era... Não lembro a jogadora que não lembro se era Crivellari, não, foi em 2019, então eu não lembro muito bem. Mas que foi uma puta jogada com uma puta participação dela. Então dá pra ver que ela é muito importante, porque o Corinthians estava se defendendo, eu não lembro se saiu no contra-ataque, se foi uma saída de bola normal. Mas essa participação da Thamires, porque ela tava lá na lateral esquerda defensiva, e ó, em um segundo ela já saiu fez uma função de uma ponta esquerda, cruzando pro outro lado para a jogadora aí fazer o gol. Então isso representa muito ela na ação defensiva, fazendo a transição para ação ofensiva. Então isso é muito importante, tanto no futebol não, né? Então, no futebol em geral, tanto no masculino quanto no feminino. E a Thamires faz isso muito bem. Bom, e para destacar mais uma jogadora defensiva do time do Corinthians, como eu já citei a Thamires, vou falar de uma outra jogadora que também é tão boa quanto no setor defensivo, quanto é no setor ofensivo. E eu estou falando da zagueira Érica, porque para quem acompanha, sabe que ela é uma baita de uma zagueira. Tem uma visão de jogo muito boa, um passe afinadíssimo, é uma excelente jogadora do time do Corinthians, fora que também é a famosa zagueira artilheira. Então, ela vem fazendo uma função muito importante nesse time no Corinthians. Se vocês verem que acabou abaixando um pouquinho a luz, porque a minha gata parou bem ali na janela onde estava entrando a luz. Então, daqui a pouco ela sai dali. Ela é uma jogadora que participa muito desse time do Corinthians, tanto no setor defensivo quanto no setor ofensivo. Ela representa uma raça muito grande no time do Corinthians, é uma jogadora muito raçuda, então não é só importante, como eu já disse, acho que é a mesma coisa que eu disse da Thamires. Não é só importante defensivamente por ser uma zagueira, mas também, como eu disse em questão, acho que quando eu estava falando, acho que da zagueira do Palmeiras. Hoje no futebol, hoje em dia, é muito importante você ter a criação desde o começo até o final para conseguir fazer o gol. Então ela é uma jogadora que consegue trabalhar isso muito bem. Tem um passe, tem um lançamento muito bom. Então, a partir do momento que começa a se trabalhar a bola ali atrás, tem muito mais chance de conseguir fazer o gol do que, sei lá, ter uma zagueira ou um zagueiro, né? Tanto no masculino quanto no feminino. É muito bom você ter um zagueiro muito bom que tem um bom passe, um bom lançamento, do que ter um zagueiro ou uma zagueira que, sei lá, a bola vem e dá um chutão pra frente. Bom, vou falar aqui sobre a última jogadora do time do Corinthians que eu quero destacar. Falar sobre a meia-campista Gabi Zanotti, que é uma das principais jogadoras desse time do Corinthians e que tem uma identificação muito grande com os torcedores. Ela é considerada, eu tinha esquecido o apelido que tinha dado pra ela. Puta, qual que era o apelido que tinham dado pra ela, cara? Achei o apelido aqui dela. Mãe da Ferroviária. Então, ela tem uma identificação muito grande com os torcedores. Quando o torcedor dá apelido pra jogador, é porque, pra jogador ou jogadora, é porque o atleta ou a atleta, vem se destacando muito e muito importante pro time. E também... Ixi, olha minha gata aqui. Não sei se dá pra ver, mas ela tá aqui, ó. E, ela também é muito importante dentro de campo, porque ela fez 2 gols na semifinal contra o time do Lokomotiv. Então, é muito importante ter uma jogadora tão boa quanto é a Gabi Zanotti. Uma excelente meio-campista que é um dos destaques absolutos desse time do Corinthians. Meninas, eu vou mandar uma pergunta pra você aqui agora. Pra você, quem é que vai ganhar essa final do Campeonato Brasileiro Feminino? O time do Corinthians ou o time do Palmeiras?
Porque eu acho que vai ganhar essa final do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é o time do Corinthians. Porque além de chegar esse primeiro jogo, eu acho que o time do Corinthians é mais forte. Eu também sou corintiano, né, meu? Tô torcendo pro Corinthians ganhar do Palmeiras, né, meu? Ó, Minhas, eu tô com você. Acho também que o time do Corinthians vai ganhar, porque eu acho que tem um elenco melhor. Mas também por conta de eu acho que eu sou corintiano, assim. Eu acho que eu sou um pouco corintiano, então acho que eu vou torcer pro time do Corinthians assim também. Então, obviamente, porra, eu vou torcer pro time do Corinthians, meu. O Corinthians tem que atropelar o time do Palmeiras e isso mesmo vai dar Corinthians. Bom, gente, você no vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já se inscreve no canal, ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha também para ajudar no canal. E não esquece do like, né, Hebe? Então, um grande abraço a vocês. Falou e fui!